Antes de começarmos este estudo profundo e transformador, quero pedir algo muito importante. Se você ama conteúdos que fortalecem a fé, te aproximam de Deus e edificam sua vida espiritual, então inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra. Aproveite também para deixar o seu like, pois isso faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e merece ser divulgado. E se você sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje, um amigo, um familiar ou alguém que está enfrentando um momento difícil. Juntos, podemos espalhar a verdade do Evangelho e edificar vidas. Agora sim, vamos ao estudo de hoje. Que Deus fale profundamente com você. A história de Moisés começa em um cenário de ameaça, porém conduzida por um Deus que age soberanamente. Mesmo diante do decreto de morte contra os hebreus, o Senhor já preparava um libertador. O cuidado divino se manifesta quando o bebê é colocado no rio, protegido pela própria filha de Faraó. Cada detalhe revela que Deus opera mesmo quando tudo parece contrário aos seus planos. A vida de Moisés nos mostra que nenhum início é acidental, e que Deus escreve histórias desde o berço. Mesmo quando não compreendemos o processo, Ele nos guia com precisão e propósito eterno. Assim, aprendemos que o chamado de Deus começa antes mesmo que o percebamos. A formação de Moisés no palácio egípcio não foi um acaso, mas parte da estratégia divina. Ele recebeu educação, cultura e preparo que nenhum hebreu possuía naquele período de opressão. Deus o moldava silenciosamente para liderar milhões, mesmo que ele ainda não soubesse disso. Muitas vezes, experiências que parecem desconexas são ferramentas celestiais para missões futuras. O passado de Moisés revela que Deus nunca desperdiça processos, sejam eles bons ou difíceis. A preparação divina sempre antecede o propósito divino, ainda que não tenhamos consciência disso. Assim, aprendemos que tudo o que vivemos coopera para aquilo que Deus planejou realizar através de nós. Apesar de todo o preparo, Moisés tentou resolver injustiças por suas próprias forças e fracassou. Sua fuga para o deserto evidencia como escolhas precipitadas podem nos afastar temporariamente do propósito. No entanto, o deserto não é lugar de abandono, mas de tratamento e revelação espiritual profunda. Ali Deus silencia o barulho do mundo para falar ao coração com clareza e autoridade. O período de Moisés como pastor moldou seu caráter para conduzir um povo difícil e teimoso. Antes de liderar multidões, ele precisou aprender a liderar o próprio coração. Assim, entendemos que Deus usa o deserto como sala de aula para grandes chamados. Quando Deus aparece na sarça ardente, Moisés descobre que o chamado divino é irresistível. A sarça queimava sem se consumir, simbolizando a obra de Deus que não depende do esforço humano. O Senhor se apresenta como o Deus dos pais, mostrando que ele cumpre promessas através das gerações. Moisés é convidado a tirar as sandálias, reconhecendo a santidade daquele momento. Toda missão verdadeira começa com reverência e consciência da grandeza divina. O chamado não surgiu porque Moisés era forte, mas porque Deus havia o escolhido soberanamente. Assim, aprendemos que a presença de Deus é sempre o ponto de partida de qualquer transformação. Diante da missão, Moisés apresenta suas limitações, revelando insegurança e medo profundo. Ele questiona sua capacidade, sua voz, sua autoridade e até sua identidade. Ainda assim, Deus responde não com elogios, mas com sua própria presença: eu serei contigo. O chamado divino nunca depende da autoconfiança humana, mas da suficiência do próprio Deus. A fraqueza de Moisés tornou-se o palco perfeito para a manifestação do poder do Senhor. Cada desculpa revelava não a incompetência do servo, mas a grandeza daquele que o enviava. Assim, entendemos que Deus não procura os capacitados, ele capacita aqueles que respondem ao seu chamado. Antes de ser líder, Moisés precisou ser moldado no deserto, longe do brilho do palácio. O deserto não foi castigo, mas treinamento divino, onde orgulho é quebrado e caráter é refinado. Ali, Moisés aprendeu silêncio, paciência e dependência total de Deus. Quem lidera sem deserto lidera sem profundidade, pois não conhece o peso da humildade. Foi ali que Deus apagou a autoconfiança humana e acendeu a confiança celestial. No isolamento, Moisés descobriu que a grandeza nasce da submissão. Assim, entendemos que o deserto de Deus não destrói, ele prepara. Durante 40 anos, Moisés cuidou de ovelhas, função aparentemente simples e comum. Mas cada dia nesse serviço escondia lições essenciais para conduzir o povo de Israel. Pastorear exige sensibilidade, atenção, firmeza e compaixão, qualidades indispensáveis a um líder espiritual. O homem que antes agia por impulso, agora aprendia a agir por direção. O silêncio do deserto ensinou mais do que qualquer treinamento do Egito.
Deus usa tarefas pequenas para preparar grandes missões. Assim, aprendemos que nada é perda quando Deus está ensinando. O deserto também revelou a Moisés que a pressa humana é inimiga da vontade de Deus. A promessa não se cumpre no ritmo do nosso desejo, mas no tempo perfeito do Senhor. Deus molda pacientemente até que o vaso esteja pronto para uso. Moisés precisou esperar, crescer e amadurecer até que o chamado fosse ativado. O ritmo de Deus nunca atrasa, ele apenas alinha o coração ao propósito. O deserto ensina que esperar não é perder tempo, mas ser transformado. Assim, aprendemos que maturidade espiritual nasce na serenidade. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus sem distrações. O ambiente árido e silencioso se tornou um santuário de revelação. A sarça ardente não queima na correria, mas no território da tensão espiritual. Deus fala mais claramente quando a alma desacelera e o coração se rende. Moisés descobriu que a verdadeira comunhão exige espaço, entrega e sensibilidade. Ouvir Deus não é dom restrito, mas fruto de proximidade diária. Assim, aprendemos que a intimidade nasce no secreto, não no espetáculo. O deserto foi também um espelho que revelou a Moisés suas próprias fragilidades. O tempo longe das multidões expôs medos, traumas e inseguranças não tratadas. Deus não esconde nossa humanidade, Ele a cura e a transforma. Moisés aprendeu ali que força verdadeira não é ausência de fraqueza, mas consciência de dependência. A transformação espiritual começa quando reconhecemos nossas limitações. O Senhor trabalha primeiro dentro de nós antes de trabalhar através de nós. Assim, aprendemos que autoconhecimento é parte do processo divino. A vida simples do deserto ensinou Moisés a valorizar o que realmente importa. Ele deixou para trás a riqueza do Egito para viver o essencial com Deus. O desapego foi fundamental para que ele não conduzisse o povo com ambição humana. Sem se prender ao poder ou à glória, Moisés se tornou livre para servir. Deus não usa corações divididos entre o Egito e o propósito. O deserto purificou suas intenções e alinhou sua motivação. Assim, aprendemos que propósito exige renúncia. No deserto, Moisés aprendeu que a liderança é construída dia após dia, não de forma instantânea. Deus não o levantou rapidamente para que não houvesse imaturidade em sua missão. Líderes formados na pressa se tornam frágeis, líderes formados no tempo certo permanecem firmes. Cada lição, cada silêncio e cada dificuldade moldaram sua identidade espiritual. Moisés foi transformado de príncipe impulsivo em servo obediente. O deserto é a escola onde Deus forma líderes para suportar grandes responsabilidades. Assim, aprendemos que o processo vale tanto quanto o destino. Ao fim desse longo período, Moisés saiu do deserto como um homem diferente, preparado para ouvir e obedecer. O que parecia atraso era, na verdade, preparação divina para algo maior. Deus não desperdiça sofrimento, solidão ou espera. Tudo tem propósito. O homem que voltou ao Egito já não era o jovem impulsivo, mas um líder moldado. O deserto o equipou com fé, paciência e sensibilidade espiritual. Somente então Deus o enviou ao maior desafio da sua vida. Assim, aprendemos que o processo de Deus nos prepara para aquilo que não suportaríamos antes. O deserto não foi castigo para Moisés, mas parte essencial de seu treinamento divino. Longe do brilho do palácio, ele aprendeu silêncio, paciência e a verdadeira dependência de Deus. Ali, seu orgulho foi quebrado e seu caráter profundamente moldado. O isolamento permitiu que ele descobrisse que grandeza nasce da submissão. Quem não passa pelo deserto não aprende a profundidade da fé. Deus não o tirou dali até que estivesse pronto para algo maior. Assim, compreendemos que o deserto de Deus nunca destrói, ele prepara. Durante 40 anos Moisés cuidou de ovelhas, uma atividade aparentemente comum. Porém, cada dia escondia lições essenciais para a liderança que ele exerceria no futuro. O pastoreio exige sensibilidade, firmeza, atenção e compaixão, qualidades indispensáveis a um líder espiritual. Aquele que agia por impulso começou a agir por direção divina. Mais do que qualquer treinamento do Egito, o deserto o ensinou a enxergar com propósito. Deus usa tarefas pequenas para preparar missões grandiosas. Nada é desperdício quando Deus está ensinando. O deserto revelou também que a pressa humana é inimiga da vontade divina. A promessa não se cumpre no ritmo do nosso desejo, mas no tempo perfeito do Senhor. Moisés teve de esperar, crescer e amadurecer antes de ser ativado no chamado. Deus molda pacientemente até que o vaso esteja pronto para uso. O processo não foi atraso, mas alinhamento espiritual. Esperar não é perder tempo, é ser transformado.
A maturidade espiritual nasce nesse ritmo divino. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus sem distrações. O ambiente árido tornou-se um templo silencioso de revelação. A sarça ardente não se manifesta no barulho da pressa, mas no território da atenção profunda. Deus fala mais claramente quando a alma desacelera. Moisés percebeu que comunhão verdadeira exige entrega constante. Ouvir Deus é fruto de proximidade, não um evento isolado. A intimidade nasce no secreto, não no espetáculo. O deserto também colocou Moisés diante de suas próprias fragilidades. O silêncio expôs medos, feridas e inseguranças que precisavam ser curadas. Deus não mascara nossa humanidade, Ele trabalha nela. A força de Moisés passou a vir de sua dependência, não de sua autoconfiança. A transformação espiritual começa quando reconhecemos nossas limitações. Deus age primeiro dentro de nós antes de agir através de nós. Autoconhecimento é parte do processo divino. A vida simples ensinou Moisés a valorizar o que realmente importa. Ele deixou a riqueza do Egito para viver apenas com o essencial. Esse desapego o libertou da ambição que poderia corromper seu propósito. Um líder com o coração dividido não conduz o povo com integridade. O deserto purificou sua motivação e alinhou seu espírito. Deus molda intenções antes de moldar ações. Propósito exige renúncia profunda. Moisés aprendeu que liderança é construída pela constância, não pela velocidade. Deus não o levantou rapidamente, para que o caráter fosse firme como rocha. Líderes formados na pressa se quebram facilmente, mas líderes formados no tempo suportam pressões. Cada lição moldou sua identidade espiritual. Ele deixou de ser príncipe impulsivo para se tornar servo obediente. O deserto é a escola onde Deus forma líderes duradouros. O processo é tão importante quanto o destino. Ao final desses anos, Moisés saiu do deserto transformado. O que parecia derrota era preparação para um grande propósito. Nenhuma dor, silêncio ou espera foi desperdiçada por Deus. Ele voltou ao Egito não como fugitivo, mas como libertador designado. O deserto lhe deu fé, paciência e sensibilidade espiritual. Somente então Deus o enviou ao maior desafio de sua vida. O processo o habilitou para aquilo que antes não suportaria. O encontro de Moisés com a sarça ardente marcou uma mudança definitiva em sua vida. Aquele cenário comum do deserto foi transformado em um altar de revelação. Deus escolheu algo simples para manifestar algo extraordinário, mostrando que Ele age onde menos esperamos. Moisés percebeu que o sagrado pode habitar o terreno mais improvável. A sarça queimava sem se consumir, revelando um Deus que sustenta o impossível. Esse momento mostrou que a presença divina supera a lógica humana. Assim, aprendemos que Deus transforma o comum em extraordinário. Quando Deus chamou Moisés pelo nome, Ele revelou intimidade e propósito. Não foi um chamado genérico, mas pessoal, direto e inconfundível. O Senhor conhece cada detalhe de quem escolhe e se dirige com precisão. Moisés respondeu prontamente, demonstrando sensibilidade espiritual. O chamado divino não é imposto, é um convite à missão. Deus não escolhe pelo passado, mas pelo propósito que prepara. A resposta de Moisés mostra que disponibilidade precede capacitação. Ao ordenar que Moisés tirasse as sandálias, Deus ensinou reverência. A terra comum se tornou santa porque a presença divina estava ali. Esse gesto lembrava que aproximar-se de Deus exige humildade e respeito. Moisés aprendeu que santidade não é um conceito distante, mas uma postura diante do sagrado. O terreno do deserto, antes árido, tornou-se um lugar de transformação. Quando Deus se manifesta, tudo ao redor muda de significado. Assim, entendemos que a presença divina santifica o ordinário. Deus revelou sua compaixão ao dizer que ouviu o clamor do seu povo no Egito. Ele não é indiferente ao sofrimento, mas se envolve profundamente com a dor humana. A escravidão de Israel não passou despercebida ao olhar divino. O Senhor se levantou como libertador antes mesmo de levantar Moisés como líder. Esse momento mostrou que Deus age movido por amor e justiça. Moisés compreendeu que não estava diante de um chamado pessoal, mas de um propósito redentor. Assim, aprendemos que Deus se move pelo clamor dos oprimidos. Quando Deus disse que enviaria Moisés ao Egito, o peso da missão o assustou. Ele via suas limitações mais do que sua capacidade de obedecer. A insegurança fez suas fraquezas parecerem maiores que o chamado. Mas Deus não perguntou se Moisés era capaz, apenas o convocou. O propósito não depende da confiança humana, mas da direção divina. O medo de Moisés revela a realidade de qualquer líder chamado por Deus.
O Senhor capacita aqueles que ele envia. A pergunta de Moisés: quem sou eu para ir ao Faraó? Expressava humildade e temor. Ele sabia que não tinha força, influência ou poder para tal missão. Foi então que Deus respondeu com a promessa mais poderosa: eu estarei contigo. A presença divina substituiu todas as habilidades que Moisés achava que precisava. O sucesso do propósito não repousava sobre ele, mas sobre Deus. Essa resposta acalmou seu coração e ajustou sua visão espiritual. Assim, aprendemos que a presença de Deus é maior que qualquer limitação. Ao revelar seu nome como Eu Sou, Deus apresentou sua identidade eterna. Esse nome não se limita ao tempo, às circunstâncias nem às mudanças humanas. Ele é constante, imutável e completamente suficiente. Para cada necessidade do povo, Deus seria exatamente aquilo de que eles precisassem. Moisés recebeu mais do que uma missão, recebeu uma revelação sobre o caráter divino. O Eu Sou se tornou sua fonte de confiança e coragem. Assim, compreendemos que o Deus que chama também sustenta. A sarça ardente se tornou o marco inicial da missão de libertação. Ali, Moisés foi transformado de pastor de ovelhas em pastor de nações. O encontro não apenas o chamou, mas redefiniu sua identidade. Deus acendeu uma chama que o deserto não poderia apagar. A partir dali, cada passo seria guiado pela presença divina. O ordinário foi substituído pelo extraordinário da missão divina. Assim, aprendemos que o chamado de Deus inicia onde nossa força termina. Quando Moisés retornou ao Egito, reencontrou um cenário dominado pela opressão e pela tirania. O faraó governava com punho de ferro, indiferente ao sofrimento dos hebreus. A missão de enfrentar um dos maiores impérios da época parecia impossível aos olhos humanos. Entretanto, Moisés não voltou como fugitivo, mas como mensageiro do Deus Altíssimo. A confiança não estava em sua eloquência, mas na autoridade divina. O Egito não enfrentava apenas um homem, enfrentava o propósito de Deus. Assim, entendemos que a missão divina sempre supera qualquer poder terreno. Ao apresentar ao faraó a ordem divina para libertar o povo, Moisés demonstrou coragem espiritual. Mesmo consciente da resistência que enfrentaria, ele permaneceu firme. O faraó rejeitou o pedido de forma arrogante, subestimando o Deus de Israel. Sua recusa revelou o orgulho de um coração endurecido e resistente à verdade. Mas Moisés não discutiu pela força humana, ele proclamou a vontade de Deus. Líderes espirituais não dependem de persuasão humana, mas de autoridade divina. Assim, aprendemos que a obediência é mais poderosa que qualquer resistência. A cada nova negativa do faraó, Deus enviou sinais que demonstravam seu poder e soberania. As pragas não eram meros castigos, mas revelações da fragilidade dos deuses egípcios. O Senhor mostrou que nenhum poder terreno é capaz de competir com seu domínio absoluto. Moisés tornou-se instrumento dessa revelação, mesmo diante da oposição. Cada sinal reforçava que a libertação não seria obra humana, mas intervenção divina. O propósito avançava independentemente da dureza do faraó. Assim, compreendemos que Deus desmonta cada estrutura que tenta se opor ao seu plano. A resistência do faraó expôs a batalha espiritual por trás daquele cenário. Não era apenas um conflito político, mas uma disputa entre a verdade e a idolatria. O Egito representava um sistema de opressão sustentado por crenças enganadoras. Ao desafiar o faraó, Moisés confrontava também as forças espirituais que mantinham o povo cativo. A cada recusa, Deus fortalecia Moisés e enfraquecia o domínio do opressor. A luta não foi travada com armas, mas com autoridade e fidelidade. Assim, aprendemos que batalhas espirituais exigem firmeza e obediência. Mesmo diante das dificuldades, Moisés permaneceu obediente às instruções do Senhor. Ele não agiu por impulso, nem tentou resolver a situação com suas próprias forças. Cada passo era guiado pela revelação divina, e não por estratégia humana. Essa dependência fazia dele um instrumento eficaz nas mãos de Deus. Sua constância mostrou que líderes espirituais permanecem firmes mesmo quando tudo parece contrário. O faraó podia resistir, mas Moisés não recuava. Assim, entendemos que obediência contínua gera vitória duradoura. A postura de Moisés também fortaleceu o povo de Israel, que observava atentamente cada acontecimento. Eles viam um homem comum sendo usado de maneira extraordinária por Deus. Isso despertava fé, esperança e expectativa pela libertação prometida. Apesar das dificuldades, o povo começou a perceber que Deus estava agindo em seu favor. A liderança de Moisés não apenas confrontava o faraó, mas também restaurava a identidade do povo.
Eles voltavam a acreditar que eram escolhidos e amados pelo Senhor. Assim, aprendemos que a fé de um líder pode reacender a esperança de muitos. O coração do faraó endurecia conforme os sinais de Deus se intensificavam. Esse endurecimento revelava que o orgulho humano é incapaz de reconhecer a soberania divina. Cada praga lembrava que resistir ao propósito de Deus é caminhar rumo ao colapso. Moisés, porém, permaneceu firme, sabendo que o tempo de Deus se cumpriria. A resistência do faraó não atrasava a promessa, apenas preparava o cenário do livramento. Deus conduzia tudo com precisão para revelar sua glória. Assim, compreendemos que nenhum obstáculo frustra o plano divino. Com o avanço das pragas, o Egito começou a experimentar a fragilidade de seu império. As estruturas antes imponentes se mostraram impotentes diante da mão de Deus. A cada nova intervenção, ficava evidente que o Senhor conduzia o curso da história. Moisés se manteve como porta-voz fiel, mesmo diante da hostilidade e do perigo. O confronto não era apenas entre dois homens, mas entre dois reinos, o humano e o divino. A libertação se aproximava, e o Egito estava prestes a reconhecer a autoridade do Deus de Israel. Assim, aprendemos que a soberania divina triunfa sobre qualquer poder terreno. Quando finalmente o povo de Israel deixou o Egito, parecia que a libertação estava completa. No entanto, Deus conduziu o povo a um caminho que os levou ao Mar Vermelho. Diante do mar e com o exército do faraó atrás deles, o cenário parecia sem saída. A liberdade recém-conquistada parecia prestes a ser perdida. Mas Deus não os guiou por engano, ele preparava um milagre. Moisés mantinha o olhar no propósito, não nas circunstâncias. Assim, aprendemos que Deus cria cenários impossíveis para revelar sua glória. O povo, tomado pelo medo, murmurou e duvidou da presença divina. A pressão da ameaça fez muitos desejarem voltar ao Egito. O desespero distorceu a memória do sofrimento passado. Mas Moisés permaneceu firme, ensinando que fé não depende do ambiente. Ele declarou que o Senhor lutaria por eles, mesmo quando nada fazia sentido. Essa confiança acalmou o coração dos que o ouviam. Assim, compreendemos que a fé de um líder sustenta o povo em tempos críticos. Quando Deus ordenou a Moisés que erguesse o cajado sobre o mar, algo extraordinário aconteceu. O mar, símbolo de limite e impossibilidade, começou a se abrir diante deles. O vento soprou durante toda a noite, criando um caminho firme em meio às águas. Deus transformou um obstáculo intransponível em passagem segura. Nenhum poder humano poderia realizar tal feito. Ali, o Senhor mostrou que controla todos os elementos da criação. Assim, aprendemos que Deus abre caminhos onde não existem caminhos. A travessia foi marcada por coragem e obediência. O povo caminhou entre paredes de água sustentadas pela mão divina. Cada passo fortalecia a fé e revelava a grandeza do Deus que os guiava. O chão seco sob seus pés era a prova da fidelidade de Deus às suas promessas. A presença do Senhor ia à frente, iluminando o caminho. O povo experimentou a segurança que apenas a direção divina pode oferecer. Assim, compreendemos que caminhar com Deus é caminhar em segurança. Enquanto Israel avançava, o exército do faraó tentou seguir pelo mesmo caminho. Mas aquilo que foi caminho de libertação para o povo de Deus tornou-se destruição para os opressores. O Senhor confundiu os inimigos, tirando deles a capacidade de avançar. As rodas dos carros travaram, e o pânico tomou conta do exército egípcio. Eles reconheceram que estavam lutando contra o próprio Deus. A proteção divina se tornou evidente diante de todo o povo. Assim, aprendemos que Deus defende aqueles que confiam nele. Quando o último israelita chegou ao outro lado, Deus ordenou a Moisés que estendesse o cajado novamente. As águas retornaram ao lugar, destruindo completamente o exército inimigo. A ameaça que perseguia o povo foi definitivamente eliminada. Deus não apenas os libertou, ele pôs fim ao poder de seus opressores. O povo viu com os próprios olhos a justiça divina em ação. Aquele momento marcou o início de uma nova etapa de liberdade. Assim, compreendemos que Deus encerra ciclos para que novos possam começar. A travessia transformou profundamente a fé do povo. Eles viram a mão de Deus não apenas como promessa, mas como realidade. A confiança foi renovada, e a esperança reacendeu em seus corações. Moisés tornou-se ainda mais respeitado como líder escolhido pelo Senhor. O povo compreendeu que sua jornada não era conduzida por força humana. A vitória no Mar Vermelho estabeleceu um marco de fé para todas as gerações. Assim, aprendemos que milagres fortalecem a memória espiritual do povo. Do outro lado do mar, Israel celebrou com cânticos e adoração. Moisés e Miriam conduziram o povo em louvor pela grande vitória.
A voz coletiva ecoava gratidão pelo Deus que salva e liberta. A adoração se tornou resposta natural ao poder que haviam testemunhado. O cântico marcava não apenas um triunfo físico, mas espiritual. Era o reconhecimento público da fidelidade divina. Assim, compreendemos que adorar é reconhecer o Deus que faz o impossível. A vida de Moisés nos ensina que o chamado divino não depende das circunstâncias de nascimento. Ele foi salvo das águas, criado no palácio e moldado no deserto, mostrando que Deus usa toda a história. Cada etapa, mesmo as que pareciam desconexas, fazia parte de um grande propósito. Não existe acaso na trajetória daquele que Deus escolhe. O Senhor transforma origens improváveis em destinos extraordinários. Moisés é prova de que Deus escreve histórias além da lógica humana. Assim, aprendemos que nada em nossa vida é desperdiçado. Outra grande lição de Moisés é que o processo é tão importante quanto a promessa. Ele esperou 40 anos antes de ser enviado ao Egito, aprendendo paciência e dependência. Deus não se apressa, porque formar caráter leva tempo. O deserto não foi atraso, mas preparação para algo grandioso. Esse período moldou sua maturidade espiritual e emocional. O propósito só nasce pleno quando o processo é respeitado. Assim, compreendemos que a espera de Deus também nos transforma. A vida de Moisés revela que a presença divina é maior que qualquer limitação humana. Ele duvidou de sua eloquência, de sua força e de sua capacidade. Mesmo assim, Deus o usou poderosamente, lembrando que a missão não depende do mensageiro. A resposta divina, "Eu estarei contigo", se tornou sua maior segurança. Nossa fraqueza não é obstáculo para o agir do Senhor. Quando dependemos dele, o impossível se torna caminho. Assim, aprendemos que Deus capacita aqueles que ele chama. Moisés também nos ensina sobre coragem espiritual diante das adversidades. Ele enfrentou o Faraó, o Império Egípcio e até a incredulidade de seu próprio povo. Sua força não vinha do governo, mas da obediência à voz de Deus. Ele avançou mesmo quando tudo parecia contrário, guiado por fé e firmeza. A coragem de Moisés inspirou gerações ao longo da história. O líder espiritual não se apoia no medo, mas na convicção do propósito. Assim, compreendemos que coragem é fruto da fé, não da força. Outra lição essencial é que Deus luta por aqueles que confiam nele. No Mar Vermelho, foi o Senhor quem abriu o caminho e destruiu o inimigo. Moisés apenas obedeceu e permaneceu firme, sabendo em quem confiava. A vitória foi resultado da intervenção divina, não da força humana. Deus mostrou que defende seu povo e honra a fé daqueles que o seguem. A proteção divina se manifestou de forma clara e definitiva. Assim, aprendemos que a batalha pertence ao Senhor. A intimidade com Deus também é marca da vida de Moisés. Ele falava com o Senhor face a face, como quem conversa com um amigo. Essa proximidade nasceu de disciplina, reverência e entrega total. Moisés buscava a presença divina não apenas em momentos de crise, mas diariamente. Sua liderança fluía da comunhão, e não apenas de função. A intimidade com Deus moldou seu caráter e sua missão. Assim, compreendemos que comunhão profunda é essencial para quem deseja servir. Moisés nos ensina ainda sobre humildade, mesmo diante de grandes conquistas. Ele liderou milhões, abriu o mar, viu Deus agir e mesmo assim permaneceu servo. Não usou a autoridade para exaltar a si mesmo, mas para glorificar a Deus. Seu coração nunca foi seduzido pelo poder ou pela posição. A humildade é o que torna um líder duradouro e confiável. Moisés deixou um legado marcado pela simplicidade diante do sagrado. Assim, aprendemos que grandeza sem humildade se perde. Por fim, a vida de Moisés nos lembra que nossa missão é maior do que nossa própria existência. Ele libertou uma nação, transmitiu a lei e conduziu o povo rumo à promessa. Seu impacto ecoa até hoje em culturas, religiões e gerações. Mesmo sem entrar na Terra Prometida, ele cumpriu integralmente seu propósito. O valor da vida não está apenas no destino final, mas na fidelidade ao caminho. Moisés viveu como instrumento nas mãos de Deus, deixando um legado eterno. Assim, aprendemos que cumprir o propósito é a maior realização de uma vida. Se você chegou até aqui, quero agradecer por permanecer comigo até o fim deste estudo. Sua dedicação revela sede de Deus e desejo de crescer espiritualmente, e isso alegra profundamente o coração do Senhor. E agora, eu te convido a participar comigo. Comente aqui embaixo a seguinte frase para sabermos que você viu até o final: "Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim." Além disso, me diga também qual dessas lições mais falou ao seu coração hoje.
Sua participação fortalece nossa comunidade e nos ajuda a produzir conteúdos ainda melhores. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.